questão número 3 é uma equação trigonométrica. Olha aqui, isso aqui é importante olhar, hein? Sabendo que módulo de x é menor ou igual que π sobre 6. Ou seja, quem é π sobre 6 mesmo? 30 graus, né? Quer dizer, o x está entre 30 graus e menos 30 graus. Senão você vai ter múltiplas soluções, né? Tem que levar isso em conta. Bom, vamos reescrever essa equação aqui e observe que tem aqui o quê? Cosseno, cosseno, seno, seno ao quadrado, seno, cosseno. Olha, eu vou trabalhar com seno e cosseno e mexer nessa expressão. Eu vou fazer o cosseno de x, vou chamar de c. E o seno de x, vou chamar de s. Então a nossa equação vai ficar assim, 3 menos c, que multiplica 4c mais s, sobre 10s ao quadrado, menos 8sc. Isso tudo é igual a 1/2. Ah, dá para simplificar esses dois denominadores aqui por 2? Isso vai ficar assim. Já ganhou 0,1 na questão por essa simplificação? Não, isso não vale nada, tá? Ou seja, isso aqui sobre isso é igual a 1 sobre 1, portanto, esse numerador é igual a esse denominador. Então, a nossa equação vai ficar assim. Esse numerador é igual a esse denominador. Então, isso aqui vai ficar 3 menos 4c2 menos SC é igual a 5S2 menos 4SC. Agora vamos juntar aqui os termos semelhantes. Vamos botar todo mundo do lado de cá. Isso aqui vai ficar 5S2, já foi. Aqui vai ficar menos 3SC. Então já foi esse, já foi esse. Aqui a gente tem esse 4C2. Você já foi. E aqui tem esse 3 menos 3. Isso é igual a 0. Olha aqui, S2 e C2. Você vai ter que jogar com esses valores aí, né? Aí você pode fazer aqui, por exemplo, S2 mais C2 vale 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então você vai escrever isso assim, já que S2 mais C2 é igual a 1. Ó, S2 mais C2 é igual a 1. Então, 4 vezes isso, 4S2 mais 4C2 é igual a 4. E você tem isso aqui dentro. Ó. Isso aqui é S2 mais 4S2. Você tem aqui 4C2. E aqui você tem 3SC menos 3 é igual a 0. Apenas rearrumou, né? Isso aqui vale 4. 4 menos 3 dá 1. Então a equação ficou desse jeito. S2 menos 3SC. 4 menos 3 vai dar 1. Mais 1 é igual a 0. Agora olha só. Temos essa equaçãozinha aqui que mistura seno e seno vezes cosseno, né? Como é que a gente faz agora? Se você trocar o cosseno por raiz de 1 menos seno ao quadrado, você vai ficar com a equação somente usando o seno. Só que vai ficar uma equação com raiz, né? E aí você vai ter que mexer numa equação com radical, vai ficar feio. Vou fazer o seguinte, ao invés de fazer essa troca aqui, cosseno por raiz de 1 menos seno ao quadrado, você ainda tem que se preocupar com o sinal, né? Claro, dependendo dos valores possíveis para o ângulo x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ajuda para a tangente. A tangente sempre ajuda na resolução de equações trigonométricas. E vou fazer então o seguinte, vou fazer aparecer aqui tangente ao quadrado. Fazendo isso, ó, eu vou dividir todo mundo aqui por C2. Então vamos fazer aqui a divisão por C2. Isso aqui vai ficar S2 sobre C2 menos 3 SC sobre C2 vai ficar S sobre C.
E aqui ficou 1 sobre C2, né? Agora ficou legal. Isso aqui é tangente ao quadrado, isso aqui é tangente. Ficou quase uma equação do segundo grau, né? Só quem está estragando é isso aqui, ó. Esse 1 sobre C2. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse 1, adivinha? Por seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Aí vai ficar assim, ó. S2 sobre C2, que é a tangente, menos 3S sobre C. Isso aqui é S2 mais C2 sobre C2. E aqui você vai ficar com S2 sobre C2 para jogar para cá. E aqui vai ficar C2 sobre C2 igual a 1. Então a equação vai ficar da seguinte forma. S2 sobre C2 vai ficar 2 vezes S2 sobre C2, menos 3 vezes S sobre C, mais 1 é igual a 0. Agora, isso aqui é tangente. Então a equação fica desse jeito. 2 vezes T2 menos 3T mais 1 é igual a 0. Ficamos com uma equação usando apenas uma linha trigonométrica, que é tangente. Então nós ficamos com essa equação do segundo grau em T, onde T é a tangente de x. Equaçãozinha fácil de resolver, hein? Quanto é que vai dar o delta aqui? O delta vai ser B2, 9 menos 4, AC vai dar 9 menos 8, que vai dar 1. A raiz de delta dá 1, então o T vai ser menos B, 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2A, o A vale 2, então sobre 4. Então vamos encontrar aqui duas soluções. Ou T vale soma dividido por 4 vai dar 1, ou então T igual a quem? T igual a 2 sobre 4, que é meio. Então são essas duas soluções. Tangente de x é igual a 1, ou então tangente de x é igual a meio. É solução? Não, você ainda tem que lembrar disso aqui, ó. O problema falou que o módulo de x é menor ou igual do que π sobre 6. Então a gente tem que testar essas duas raízes. Tangente de x é igual a 1, para x nessa faixa de valores, o x seria o quê? 45 graus, né? 45 graus, isso aqui é 30 graus. Π sobre 6 é 30 graus. Então, isso aqui está fora do intervalo. Portanto, essa raiz aqui não serve. Isso aqui está fora. E agora, tangente de x é igual a meio. Será que está dentro desse intervalo? Tangente de x é igual a meio. Claro, isso aqui vai ser x é igual a arco, tangente, 1 meio. Agora, como é que eu vou saber se isso aqui é menor que 30 graus? Veja bem, aqui é positivo. O x está nessa faixa aqui. O x está compreendido entre π sobre 6, que é 30 graus, e menos π sobre 6, que é menos 30 graus. Ele está nessa faixa. Como você achou tangente x igual a mais meio, então ele está aqui nessa faixa, no primeiro quadrante. Tá, e será que isso aqui, arco tangente meio, é menor do que 60 graus? Fica difícil comparar assim, né, pelo arco tangente. Mas você pode lembrar que nesse intervalo a função tangente é crescente. Como é que é o gráfico da função tangente? Alguma coisa assim, né? Quer dizer, a função tangente x é crescente no primeiro quadrante. Então, para saber se esse ângulo aqui é menor do que 30 graus, você olha para a tangente dele e compara com a tangente de 30. Olha aqui, a tangente de 30 dá quanto? Raiz de 3 sobre 3. Isso aqui dá aproximadamente 0,57, aproximadamente. Então esse aqui é o teu valor limite para tangente, porque o teu valor limite para o ângulo é 30 graus. O valor limite para tangente é 0,57. Esse x que você encontrou aqui, a tangente dele é meio, 0,5. Quer dizer, já que a função é crescente, quer dizer que ele está abaixo. Portanto, daqui a gente conclui que o x é menor do que 30 graus. O x é menor do que 30 graus, ou seja, ele serve, ele atende.
é uma solução que atende. Essa aqui não serve porque 45 graus está acima. E esse aqui serve porque a tangente dele está abaixo, logo o ângulo vai estar abaixo. Então a resposta, tangente de x é igual a meio. Certo, então nós vimos que essa solução aqui, tangente de x é igual a meio, atende à equação. Só que tem uma coisa que a gente não verificou, que tem que atender também. Já vimos que isso aqui satisfaz a equação, já vimos que esse ângulo aqui está realmente naquela faixa que foi dada, módulo de x menor ou igual a π sobre 6, né? Satisfaz isso aqui, já testamos, mas tem uma outra coisa para finalizar que a gente tem que testar também. É que aqui a gente tem um denominador com x. E ele não pode ser zero. Então a gente tem que obrigar esse denominador aqui a ser diferente de zero. Ou seja, vamos colocar isso aqui já dividido por 2. 5 seno ao quadrado de x menos 4 seno x vezes cosseno x tem que ser diferente de zero. E lembre-se que x é um número que satisfaz isso aqui. A tangente de x é igual a meio. Vamos construir aqui um triângulo que tem um ângulo x de tal forma que a sua tangente seja meio. Esse triângulo seria assim, ó. A tangente é um cateto dividido pelo outro. Então vamos colocar aqui esse cateto valendo 1 e esse cateto aqui valendo 2. A tangente desse ângulo x aqui vai dar meio. Nesse caso, quanto vale essa hipotenusa? Fazendo Pitágoras, essa hipotenusa vai dar raiz de 5. Então com isso, a gente tira que o seno de x vale 1 sobre raiz de 5 e o cosseno de x vale 2 sobre raiz de 5. E aí vamos jogar esses valores aqui nessa expressão para ver se realmente vai acontecer isso aqui. Se isso aqui realmente é diferente de zero. Então, calculando esse valor aqui, isso aqui vai ficar 5 vezes seno ao quadrado de x vai ficar 1/5. 1/5. Menos 4 vezes o seno de x, que é 1 sobre raiz de 5. Vezes o cosseno de x, que é 2 sobre raiz de 5. Quanto é que vai dar essa conta aqui? 5 menos 8 vai dar menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre 5. Que é diferente de zero. Ok. Portanto, esse x que a gente encontrou aqui, ele não vai anular este denominador. Portanto, essa raiz aqui atende ao requisito desse denominador aqui de ser diferente de zero. Ótimo! Então essa solução vai servir. Portanto, o x é o arco cuja tangente é meio.